as patologias clínicas que muitas vezes definem estados de depressão, de esquizofrenia, de opressão, de sofrimento, síndrome do pânico e por aí vai. Mas hoje em dia se fala muito no crescimento assustador da esquizofrenia. Que patologia clínica é essa? Eu chamei alguém para me explicar claramente o que é essa esquizofrenia. Estou com ele, um dos maiores nomes da psiquiatria do norte e nordeste desse país, com um trabalho maravilhoso na área de recuperação de drogados, de trabalho com dependentes químicos. Que é com ele que eu converso agora. Dr. Rui Palhano. Boa tarde, doutor Rui Palhano, seja bem-vindo. Prazer grande revê-lo. Prazer meu. Prazer eu sou com essa cara de patriarca, né? Militante do movimento islâmico, sem querer decepar a cabeça de ninguém. Mas me diga o que passa na cabeça do esquizofrênico. Olha, inúmeras coisas, né? A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica gravíssima e incide numa época muito, diria, crítica do nosso desenvolvimento, que é a infância e a adolescência. Então, predominantemente é uma doença mental grave, que evolui para a cronificação de certa forma rápida, incide por volta de 13, 14, 15, 16 anos e evolui cronicamente. E é repleto de sintomas de todas as ordens. Delírios, alucinações, desagregação do pensamento, alterações do afeto, alterações do humor. É um conjunto enorme de sintomas muito complicados que desorganizam, assim, de forma grosseira, a personalidade do sujeito. E como consequência disso, essa pessoa acaba ficando desadaptada no seu universo, no seu mundo, né? Quer dizer, a presença desses sintomas psiquiátricos e psicóticos graves dessa doença acaba desorganizando ao ponto de prejudicar muito a adaptação social. Mas isso é hereditário, é? É uma doença predominantemente genética. Você não pode hoje, com relação à doença mental, garantir que seja exclusivamente herdada. Filho de doido, doidinho, não tem isso não, né? Não. Hoje você tem que considerar, qualquer que seja essas grandes doenças psiquiátricas, a importância do ambiente, do meio e do modo de vida das pessoas. Isso que você falou no início, o uso de drogas, seja qual for, é um agravo gravíssimo para a saúde mental. E as pessoas que fazem uso de drogas estão muito mais sujeitas a terem problemas de saúde mental, de adquirirem essas doenças mentais, do que aquelas pessoas que não fazem uso de drogas. Gente que está ligado à maconha, ligado à cocaína, ligado à crack, etc., e fatalmente terão problemas. Ou seja, hoje, qualquer dependente químico de drogas, né, ele pode ser um esquizofrênico no futuro? Pode. Há uma relação muito grande usuários de crack, em particular, têm mais chance de desenvolver quadros psicóticos, entre os quais doenças tipo esquizofrenia, do que não é usuário de crack. Isso já se sabe largamente. Cocaína e derivados. Por quê? Porque são drogas desorganizantes. O nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, que é a mola do nosso comportamento, ela não é compatível com essas ações todas. Então, o sujeito pseudotarte que faz uso de droga vai ter que pagar o preço. O preço, às vezes, é na mão de um traficante, o preço é ficar preso por cometer crimes e atos que vão resultar em julgamentos graves. O preço é ter uma doença psiquiátrica que passa o resto da vida no hospital psiquiátrico, ou então submetendo ao tratamento. Quer dizer, o preço é de você ficar socialmente execrado por causa disso. Hoje a esquizofrenia, a gente pode até considerar como um problema de saúde pública, pode? Eu não te diria problema de saúde pública, é uma doença mental grave. E atinge mais ou menos 1% da população, graças a Deus. 1%. Não é alta. Dessas doenças psiquiátricas, qual a maior incidência? Depressão. Depressão está em torno de 6 a 8. Claro, depressão é uma doença mental gravíssima. Eu pensei que tem... Eu não sei se você sabe, só a depressão responde por 96% do suicídio no mundo. Depressão corresponde por 96% do suicídio. Então todos os suicídios do mundo, em torno de 90% são ocasionados por quem tem depressão. Sendo que depressão é algo tratável com mais facilidade do que a esquizofrenia? Tratável, evitável, recuperável e você impede que a pessoa tenha depressão. A esquizofrenia não? A esquizofrenia também, desde que você faça um bom diagnóstico precoce, que você faça um bom tratamento. Todas essas doenças, todas, sem exceção, se você fizer precocemente um bom tratamento, diagnóstico precoce e um tratamento efetivo, elas não voltarão. Elas ficarão sob controle médico. Agora, o brasileiro que foi executado na Indonésia, todos queriam alegar que ele estava num caso de esquizofrenia. E que em algum momento ele ficava assim, divagando nos pensamentos e achando que vivia num mundo irreal. Viver no mundo irreal e paralelo é um quadro clínico de esquizofrenia?
Não, né? Não, você tem dezenas de situações médicas que podem nos conduzir a esse quadro, não é obrigatoriamente ser esquizofrênico. Outra coisa importante, que quem rege o diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia é a Organização Mundial da Saúde. Aquilo que tem na Indonésia é o mesmo que eu uso, é o mesmo que os Estados Unidos usam, o Canadá usa, a Europa usa. Então, se você quiser o diagnóstico aqui, vale tanto do... Claro, é uma única fonte de diagnóstico, é a Organização Mundial da Saúde. É a Classificação Internacional das Doenças. O que o psiquiatra indonésio falou de esquizofrenia, o que o brasileiro fala, o que o americano fala, o canadense fala, é o mesmo. Ah, é? Certo? Quem regula isso é a Organização Mundial da Saúde. Agora, eu não sei por que não consideraram essa doença mental como objeto de poupar esse cidadão do fuzilamento. O esquizofrênico é violento? Não, não obrigatoriamente. Nenhuma doença mental conduz à violência. Ah, não? Não. Eu pensei que quando... Não, isso é mito, lamentavelmente, é um preconceito terrível em torno da doença mental. É porque na hora que o cara tá violento, eu me diz, tu tá doido, é? Tu tá doido, que joga assim, né? Tá doido, o cara sai dizendo, tô doido. Aí nego acha logo que doido, que loucura, né? Né? Não, infelizmente não é bem por aí. O que acontece, lamentavelmente, é que esse comportamento violento se dá em duas condições. A situação aguda da doença, que pode ocasionar, e segundo, tratamentos irregulares. Então, o esquizofrênico em tratamento... Não há nenhuma chance de ficar violento, e nem é violento em si. Mas ele não pode parar mais o tratamento por resto da vida, é? O tratamento é pelo resto da vida. Assim como são as doenças crônicas. Eu sou diabético, por exemplo. Tipo essas coisas. Eu sou diabético e sou hipertenso. Eu posso dizer que eu vou ficar bom da minha doença? Não tem mais. Eu tenho que tratar a minha doença pelo resto da minha vida, que eu tenho. E quero desfrutar de saúde. Mas não foi a diabetes e a hipertensão que levou a ficar com essa cara assim, não, né? De cara de doido, não, né? Não. Mas a gente fica assim. Porque tem muita gente que quer atribuir a violência dele, ou o estado de alteração de humor, com uma doença psíquica, né? Não sei se você percebeu isso. A justiça forense tem essa mania de querer justificar um ato de um assassinato, né, em que a pessoa cometeu, com um ato de uma patologia psicótica, que o cara estava doido, por isso ele matou. Né, para cá. Tem como você fazer isso? A psiquiatria forense é uma área importante da psiquiatria, uma subespecialidade psiquiátrica que esclarece isso. Até que ponto a doença mental interfere diretamente no procedimento criminoso. Se aquele crime cometido por alguém foi ou não na vigência de uma doença mental. O serial killer é esquizofrênico? Não, de forma nenhuma. O serial killer, em geral, são portadores de transtornos de personalidade, são transtornos antissociais. Ah, é? É um diagnóstico relacionado a um distúrbio da formação da personalidade, do caráter do sujeito. Então, isso acaba desviando dando uma caracteropatia, que a gente chama, um desvio de personalidade, e essas pessoas são fadadas a maldades, a crimes. É porque o serial killer é um cara bom de papo. São simpáticos, agradáveis, serenos, mas são maus ao ponto de, quanto mais você sofrer, mais agradáveis ficam. Ah, é? É. Ah, meu Jesus. Então, e outra coisa importante é que o não é serial killer, mas os transtornos de personalidade incidem, do ponto de vista psiquiátrico, bem mais na população em geral do que a esquizofrenia, que é 1% da população. Ou seja, 1% desse mundo hoje é esquizofrênico. É isso mesmo. 1% é 96%. 1% de 7 milhões, 7 bilhões de seres humanos, nós teríamos quanto? 7 milhões de esquizofrênicos no mundo. É pouco, né? Nós temos 2 milhões de esquizofrênicos no Brasil. Não é pouco? Não é pouco. Síndrome do pânico é muito grande também? Está em torno de 3,5% a 4%. É maior do que o esquizofrênico? Bem maior. Né? Bem então, maior. A depressão hoje, que muitos, até alguns chamam de frescura, depressão não é frescura não, né? Nunca foi. O que é, se fosse comparativamente dizer que é frescura, seria uma dor de cotovelo, aquelas crises de piti, que pessoas acham, está com piti. Ali na depressão não. A depressão é uma condição, do ponto de vista psiquiátrico, que exige cuidado severo. Precisa tratar do deprimido com carinho, com amor, com decência. Então, e evitar que ele adoeça na vida. O esquizofrênico também tem que ser tratado com carinho, amor, remédio. E medicamentos. Sempre isso. Entre outros procedimentos. Se esse paciente é um paciente grave e que já está muito afetado pela doença, você pode recomendar tratamento de reabilitação psicossocial. Precisa que é inseri-lo quadros agudos de descontrole social, ao ponto de que há ameaça para ele e para os outros, aí você tem que interná-lo. Com a sua experiência, veja bem, como é que o Estado, eu digo organização social e política de uma nação, não digo só o Brasil, mas digo o Maranhão, o Ceará, como é que o Estado
tem cuidado os seus pacientes de esquizofrenia? Bem, mal, ruim ou ignora? Muito mal. Eu tenho dito aqui, inclusive no seu programa, por algumas vezes, que nós temos uma política de saúde mental muito ruim. Ela não só é inabrangente, ela não abrange a totalidade das situações, como ela é ineficaz, ela não possibilita uma rede de acesso ao portador de doença mental. Você não tem um programa destinado à prevenção de suicídio, que 90% estão sendo deprimidos. Onde é que você busca socorro para o deprimido aqui no Maranhão, seja no Brasil? Você não tem programa. Onde é que você tem um ambulatório de saúde mental? Neste país não tem. Onde é que você tem, por exemplo, um hospital de desintoxicação ou leitos em hospitais gerais que desintoxicam o intoxicado por cocaína? Então é muito deficiente. Existe uma rede, que são os chamados CAPs, que são importantes. Não vou te dizer que não são ruins, não. Mas não é em si, não resolve nada, resolve muito pouco. O eletrochoque não é usado ainda hoje em dia? Ainda é usado como um grande recurso de tratamento, por incrível que pareça. Só que hoje quem regulamenta a aplicação de eletroconvulsoterapia é o Conselho Federal de Medicina. Então você tem hoje alguns parâmetros que o médico obrigatoriamente tem que segui-los para recomendar ECT. E para casos graves de refratariedade, que o sujeito ele não responde bem a medicamentos, você pode recomendar o eletrochoque, eletroconvulsoterapia, que tecnicamente esse é o nome correto, para poder resolver, e resolvem a maioria dos casos. Para concluir, eu lhe pergunto, o preconceito com pessoas que são confirmadas clinicamente com a patologia de ou esquizofrenia ou depressão, como é que o senhor vê como psiquiatra? Isso ainda é grande ou o povo não está nem aí para essa história? Enorme. Eu lhe digo até só simbolizando, se nós conseguíssemos demolir os preconceitos que ainda existem entre a sociedade em geral, o imaginário social e a doença mental, se nós conseguirmos romper isso, nós iríamos entender quão fácil é você lidar com a doença mental. O preconceito atrapalha o tratamento? Muito, porque primeiro impede que você chegue no momento correto, na hora correta, no médico correto para esse tratamento. Então, só isso aqui já vai atrapalhar o futuro desse paciente. Doutor Rui Palhano, muito agradecido aqui pela sua entrevista conosco. Eu estou com o pessoal aqui de uma banda. Maravilha. A banda Altas Doses. Eu vou já conversar com ela. Eu lhe agradeço a presença e, mais uma vez, por ter tirado as minhas dúvidas e a dúvida do telespectador a respeito da esquizofrenia. Porque, de repente, a gente começa a ver, até mesmo eu vejo novelas, eu vejo as pessoas deturpando, né, essa situação todinha, e eu tenho ficado preocupado com essa situação toda. Tá? Então, eu lhe agradeço muito. Tuas ordens, Kim. Foi um prazer grande. Obrigado, então.